Será que esse é o ano dos fundos imobiliários de papel? Eles são vistos como investimentos com uma certa defesa por conta da indexação de seus contratos. Mas pergunto, será que vale a pena investir agora? Será que os riscos compensam? É o que você verá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, Doni, muito bom dia para você. Você sabe que quando falamos de FIIs, o público fica ouriçado. E esse é uma parte do assunto. Exatamente. Se você que nos assiste é um investidor ou uma investidora de fundos imobiliários, sabe bem como os fundos de shopping e os de escritórios foram impactados com o isolamento social, né? Seja pela vacância, pela queda nas receitas, pela inadimplência, pelo rendimento dos fundos que acabou sendo menor. E por esses motivos é que muitos desses fundos estão hoje descontados em bolsa, já que o valor da cota sofreu bastante. Porém, ao que tudo indica, o pior já passou. E neste momento, ter uma exposição controlada a este segmento pode ser uma oportunidade de comprar, eventualmente, mais barato em relação ao valor patrimonial. Diferentes desses fundos, os FIIs de papéis, aqueles que têm CRIs e LCIs, por exemplo, sofrem menos impactos de curto prazo, já que os títulos continuam rentabilizando os fundos. Como alguns desses são títulos indexados à inflação, que nos últimos 12 meses está com os principais índices, né, IPCA e IGPM, em forte pressão, com uma alta considerável, esses ativos acabam sendo uma boa pedida caso você queira preservar capital. Supondo aí que são FIIs de boa qualidade de crédito. Exato. Senão, assim, a dívida pode ser qualquer, já que eu não vou pagar mesmo, né? Tanto faz a taxa. Então, para quem nunca ouviu, o que é um fundo imobiliário de papel, né? Uma modalidade, também conhecida como fundo imobiliário de recebíveis, em que os seus recursos são investidos em títulos de renda fixa, com lastro em dívidas imobiliárias. Exatamente, sabe bom. Então, entre os principais investimentos estão as letras de crédito imobiliário, LCIs, as letras hipotecárias, LHs, e o mais comum, os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. O que acontece? O fundo, você tem os cotistas lá, né? Um condomínio lá, todo mundo põe o dinheiro, esse dinheiro vai para o seu gestor, o gestor ganha para isso, ele tem a taxa de administração, às vezes tem alguma taxa de performance, e nesse caso, ele vai usar esse dinheiro para financiar atividades imobiliárias. Então é isso. Certo. E, obviamente, ele vai emprestar o dinheiro, financiando, para receber rendimentos que normalmente são periódicos, que, obviamente, contemplam o que foi investido, mais juros. Faz sentido. E é muito comum esses juros serem atrelados a alguma correção, como inflação. Então, o indicador, às vezes, é o CDI, às vezes é o IGPM, às vezes é o IPCA, e também tem outras combinações. De qualquer forma, essa estratégia visa, obviamente, melhores rendimentos. Agora fica a questão, meu caro Doni. Qual? Será? Será? Tudo imaginação, Doni? Será que nada pode acontecer? Ou será que seria correto afirmar que este vem sendo o ano dos FIIs de papel? Bom, até agora podemos fazer essa afirmação, Sammy Boy. Tanto que na carteira de fundos imobiliários da Isinvest by Nubank foram priorizados os FIIs de papéis indexados à inflação, o CDI, além dos FIIs de galpão logístico. Essa última modalidade, galpão logístico, continua num momento positivo por conta do crescimento do e-commerce, além da necessidade de ampliar os canais de distribuição por parte das empresas, né? Muita gente comprando, internet, não sei o que, você tem que ter galpão para armazenar os produtos antes de enviar a casa do Samidana, tem que estar lá num galpãozinho. Segundo o analista José Falcão, nosso parceiro aqui, o primeiro semestre do ano não foi dos melhores para o mercado de FIIs. No acumulado, o IFIX caiu 4%, motivado pela vacinação mais lenta que o esperado e o consequente temor de uma terceira onda. Somado a isso, a percepção de investidores em relação ao novo ciclo de alta da taxa básica de juros também pesou contra a modalidade. Por que isso? Aí alguém vai falar, não, mas ele empresta. Empresta, mas com juros altos, menos gente está propensa a fazer dívidas para comprar apartamento.
Bom, isso é natural, até porque boa parte dos novos investidores em FIIs estavam acostumados a comparar os seus rendimentos com a taxa Selic na mínima histórica, que estava lá em 2% ao ano. Então a gente pode dizer que esse foi um período de grande instabilidade. E para finalizar, os fatores que pesaram sobre o primeiro semestre, a gente não pode esquecer do mau humor generalizado que veio com todo o debate da reforma tributária. Exatamente. Porém, conforme acompanhamos no decorrer do mês de julho, foi retirado do texto base da reforma tributária a cobrança de imposto de renda sobre o rendimento dos FIIs, o que deixou o mercado muito alegre, que reagiu com uma alta de 2% do IFIX. Agora, dado essa leitura, pergunto-lhe, Doni, o que esperar daqui para frente? Bom, Samboy, nós trouxemos aqui 2 fundos imobiliários que estão ganhando destaque, estão sendo recomendados aí entre os analistas. A gente está falando do Kinea Securities, cujo ticker de negociação é o KNSC11, e o outro a gente fala daqui a pouquinho. Vamos começar pelo Kinea? Sim, o portfólio do Kinea é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, em especial CRI, com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo e cotas de fundos imobiliários. O fundo é dedicado primariamente à aquisição de CRIs, seguido pela aquisição de cotas de FIIs, podendo também fazer operações com diferentes indexadores, juros reais, juros pós-fixados e diferentes níveis de risco, high grade e high yield. Esse dinamismo contribui para uma boa performance em diferentes ciclos de mercado. 92% da carteira do fundo é composta por CRIs, sendo 87% do fundo indexado ao IPCA, né, que mede a inflação oficial do Brasil, e 11% ao CDI. O yield médio entregue nos últimos 12 meses foi de quase 8%. Já as cotas estão entregando uma rentabilidade de quase 10%. A taxa de administração do fundo é de 1,2% ao ano e o preço das cotas na bolsa estão aí na casa dos R$100. Já o segundo FII de papel de destaque é o Capitânia Securities 2. O código, o ticker dele é CPTS11. Ele é um fundo de recebíveis com exposição a ativos high grade, além de investir em cotas de fundos imobiliários majoritariamente de CRI. O fundo é gerido pela Capitânia, que é uma gestora de recursos que atua no mercado há quase 20 anos. Este FII tem uma carteira de crédito bem pulverizada, com garantias robustas e credores de baixo risco. Porém, temos que destacar que quando investimos em fundos que compram papel, há riscos envolvidos, entre eles a inadimplência. O risco de mercado é um outro tipo, né, que é a oscilação das cotas, além do risco pré-pagamento. Esse último acontece quando o tomador recompra os títulos de dívida e estrutura uma nova, só que com taxas menores. O patrimônio líquido do fundo é dividido em 37% em FIIs e 58% em CRIs, né? E um cacareco em outras coisas. O segmento com maior percentual de alocação é o comercial, 17% da carteira de crédito. Depois vem logístico com 16% e shopping 15%. O target da gestão, o objetivo da gestão, é entregar um rendimento de CDI mais 3% ao ano. Mas nos últimos 12 meses, o fundo viu as suas cotas rentabilizarem 4,3% e devolveu 11% em yield aos seus cotistas. Diferentemente dos fundos de tijolo, os FIIs de papéis conseguem repassar a correção da inflação em forma de dividendos aos acionistas. E isso foi algo que ajudou muito os fundos de CRI, porque os cotistas sentiram essa transferência da inflação no bolso, nos dividendos imediatamente, enquanto nos fundos de tijolo a variação fica na valorização do imóvel, fica um pouco mais presa, diríamos assim. E a performance do segmento nos últimos tempos, incluindo o período desafiador da pandemia, também mostrou que esse setor foi bastante defensivo. No acumulado de 2020 foi o único que ficou no campo positivo, subiu 1,71%. O IFIX, que é o índice de referência para os fundos imobiliários, caiu 10% nesse mesmo período. E neste ano, os fundos imobiliários de papel seguem numa trajetória parecida. Eles já acumulam uma alta que passa de 4%, Sammy. Então, a gente tem aí alternativas interessantes, particularmente para os investidores que se interessam por fundos imobiliários. Lembrando assim que, claro, está em bolsa,
a rigor é uma renda variável, assim, mas ele tem algumas características de renda fixa, né? Somente esses são CRIs, na verdade você está num fundo que está investindo. Por que não é puro isso, né? Porque fundos imobiliários não podem ser puros, porque eles podem investir diretamente também em imóveis e aí tem uma oscilação, mas assim, tem uma semelhança, principalmente neste caso. E uma coisa também legal, que vale a pena você ver antes de finalizar, é o giro de notícias. Será a hora da renda fixa? O otimismo dos gestores com a Bolsa Brasileira caiu ao menor nível desde 2018. É o que aponta a pesquisa do Bank of America. Investidores que apontaram as ações como a melhor classe de ativos no Brasil caiu de cerca de 70% em julho para menos de 40% em agosto. Por outro lado, cresceu de 10% para 25% os investidores que enxergam os títulos de tesouro atrelados à inflação como os mais atrativos nesse momento. Após sofrer um roubo de mais de 600 milhões de dólares em criptoativos, a plataforma Poly Network agora está oferecendo 500 mil dólares e uma vaga como chefe de segurança para o hacker que a atacou. Há uma semana, a plataforma ficou conhecida após sofrer o maior ataque hacker da história, mas dias depois, o hacker passou a devolver parte das criptomoedas roubadas. A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi vai inaugurar mais 5 lojas físicas ao redor do país. Será uma terceira unidade em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Paraná e uma na Bahia. Esse é o pontapé inicial ao seu plano de expansão, 2 anos após a chegada oficial em terras brasileiras. Agora me diga uma coisa, você é destes que adoram os assuntos ligados a fundos imobiliários? Você estava aguardando este conteúdo? Comente neste vídeo logo depois de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal, hein? Se inscreva para receber as notificações dos vídeos que a gente lança, tá sempre por dentro, claro, ativa a notificação lá, beleza? Aquele abraço, tchau! Eu não fiz valendo isso daí, olhando pra lá, você fez olhando pra central. O quê? Esse Tchau, vamos. A gente se encontra no próximo Cafeína, aquele abraço, tchau!